No seu quarto, o pequeno Léo empilhava blocos de madeira com uma concentração absoluta. O silêncio no ambiente era total, uma quietude que se instalara na casa há exatamente um ano, no mesmo dia em que um acidente levou sua mãe. Desde então, a voz de Léo desapareceu junto com ela. A casa, antes cheia de vida, agora parecia grande demais, e o menino se refugiava em seu canto, criando altas torres que sempre acabavam caindo. Aqueles blocos eram seu único meio de expressão, uma forma de colocar alguma ordem no caos que sentia por dentro. Para ele, cada peça era uma palavra não dita, cada estrutura um sentimento que ele não conseguia demonstrar de outra forma. Ele vivia isolado em seu próprio mundo, um refúgio seguro onde a dor do luto não podia alcançá-lo tão facilmente. Uma nova cuidadora, Clara, chegou naquela manhã. Ao se aproximar do quarto de Léo, ela parou na porta sem fazer barulho. Em vez de entrar e interrompê-lo, ela apenas ficou observando a cena por um instante. Seus olhos não transmitiam a pena ou a preocupação que Léo estava acostumado a receber dos adultos. Havia uma curiosidade genuína em seu olhar, enquanto ela analisava a torre que o menino construía com tanto cuidado. Ela notou a firmeza de suas mãozinhas e a lógica por trás de cada movimento. Clara entendeu que aquele não era apenas um passatempo, era a linguagem dele. Ao respeitar aquele espaço e aquele momento, ela demonstrou uma sensibilidade que ninguém mais havia tido. Ela não via uma criança com problemas, mas um menino se comunicando da única maneira que conseguia. Essa torre está ficando muito alta. É um belo trabalho, disse Clara com uma voz calma e baixa, que não assustou o silêncio, mas se misturou a ele. O efeito foi imediato. Léo parou. O bloco que ia colocar no topo da torre ficou suspenso em sua mão. Ele levantou o rosto e olhou para ela, seus olhos arregalados de surpresa. Era uma reação que ele não tinha há meses. As pessoas geralmente falavam com seu pai sobre ele ou davam ordens diretas. Ninguém nunca havia comentado sobre suas construções, muito menos elogiado seu esforço. Naquele momento, Clara não o tratou como um paciente ou uma tarefa, mas simplesmente como um menino construindo algo do qual se orgulhava. Esse simples ato de reconhecimento abriu a primeira pequena fresta em sua muralha. Clara se aproximou devagar e sentou-se no chão, a uma distância respeitosa para ficar no mesmo nível que ele. Ela abriu sua bolsa e tirou de dentro um pequeno conjunto de fantoches de dedo. Eram bonecos simples, feitos de feltro colorido, mas pareciam vibrantes naquele quarto de tons neutros. Eu trouxe alguns amigos que queriam muito conhecer o famoso construtor de torres. Ela falou em um tom amigável, colocando um leãozinho em seu dedo. Sua atitude não era a de uma terapeuta aplicando uma técnica, mas de alguém que genuinamente queria brincar. Ela não pediu para ele falar ou interagir. Apenas apresentou uma nova possibilidade, uma forma de comunicação lúdica e sem pressão, deixando que ele decidisse se queria ou não participar daquele novo jogo. Com uma voz fininha e engraçada, Clara fez o leãozinho de feltro se mover. Uau, que castelo enorme! Será que eu posso visitar? O olhar de Léo, antes perdido, agora estava completamente focado no pequeno boneco que dançava no dedo da cuidadora. Ele observava cada movimento, sua expressão séria sendo lentamente substituída por uma curiosidade infantil que há muito não aparecia. O canto de sua boca se moveu levemente, um espasmo quase imperceptível. Foi o início de um sorriso, um reflexo que seu rosto parecia ter esquecido como fazer. Não era uma gargalhada, nem mesmo um sorriso completo, mas para uma criança que não demonstrava emoções havia um ano, aquele pequeno gesto era um evento sísmico, um sinal de que algo estava finalmente mudando dentro dele. Escondido no corredor, Arthur, o pai de Léo, viu tudo. Ele sentiu as pernas fraquejarem e precisou se encostar na parede. Durante um ano, ele gastou uma fortuna com os melhores especialistas, homens e mulheres que prometiam resultados e entregavam apenas relatórios frustrantes.
Todos eles falharam em conseguir qualquer tipo de conexão com seu filho. Agora, essa mulher, em poucos minutos, usando apenas sua sensibilidade e um fantoche barato, havia provocado uma reação que ele achou que nunca mais veria. Uma onda de esperança tão intensa que chegava a doer tomou conta dele. Quem era aquela mulher? E mais importante, seria ela capaz de trazer seu filho de volta do silêncio de forma definitiva? Aquele pequeno quase sorriso era a primeira luz no fim de um túnel muito longo e escuro. Será que Clara conseguirá quebrar o silêncio de Léo para sempre? Se você está torcendo por ele, curta este vídeo, se inscreva para acompanhar o resto da história e deixe uma mensagem de força para o pequeno Léo nos comentários. Arthur vivia uma vida dupla e exaustiva. Durante o dia, ele era um empresário de sucesso, um homem que comandava reuniões e tomava decisões de milhões com uma confiança inabalável. Seu mundo era feito de números, metas e resultados. Mas ao cruzar os portões de sua própria casa, essa armadura se desfazia. À noite, ele era apenas um pai viúvo, assombrado pelo silêncio de um lar que antes era preenchido pelas risadas de sua esposa e de seu filho. A mansão, com seus cômodos amplos e vazios, tornava-se um labirinto de solidão. Ele possuía todo o conforto que o dinheiro podia comprar, mas sentia-se o homem mais pobre do mundo, pois não conseguia adquirir a paz para sua casa, nem a voz para seu filho. Essa contradição o consumia lentamente, dia após dia. O último ano tinha sido uma peregrinação desesperada por consultórios médicos. Arthur não poupou despesas na busca por uma solução para o silêncio de Léo. Contratou os psicólogos infantis mais renomados, os terapeutas da fala com as melhores credenciais e até neurologistas que realizaram uma bateria de exames. Cada especialista trazia uma nova promessa, inovador, mas o resultado era invariavelmente o mesmo. As sessões eram clínicas e impessoais, e Léo se retraía ainda mais na presença daqueles estranhos. Para Arthur, cada consulta fracassada era mais do que uma decepção. Era a confirmação de sua própria impotência. Ele, o homem que resolvia qualquer problema no mundo dos negócios, era incapaz de aliviar o sofrimento do próprio filho, o que o afundava em um sentimento de culpa. A comunicação entre pai e filho havia se tornado puramente funcional, um roteiro de ações práticas sem qualquer calor emocional. Arthur garantia que Léo estivesse bem alimentado, vestido e seguro, mas a conexão entre eles havia se rompido. As tentativas de conversa morriam no ar, transformando-se em monólogos dolorosos que só ampliavam a distância. Muitas noites, Arthur apenas ficava parado na porta do quarto, observando Léo empilhar seus blocos, sentindo-se como um espectador da vida de seu filho. O amor que sentia era imenso, uma força que o impulsionava a continuar lutando, mas a dor e o luto o haviam tornado desajeitado. Ele não sabia mais como alcançar o menino do outro lado daquele abismo de silêncio, e essa era sua maior angústia. A memória de sua esposa ainda estava viva em cada canto da casa. Um porta-retrato na sala, que ele evitava olhar por muito tempo, guardava o sorriso que costumava iluminar seus dias. Às vezes, ele achava que podia ouvir o eco de sua risada, o que tornava a quietude atual ainda mais opressiva. Após a morte dela, Arthur se fechou para o mundo e para os próprios sentimentos, acreditando que a rigidez era a única forma de se manter de pé para cuidar de Léo. Ele enterrou sua dor tão fundo que se esqueceu de como sentir qualquer outra coisa. Viver tornou-se um exercício de sobrevivência, um dia de cada vez, sem permitir que nenhuma nova emoção, boa ou ruim, pudesse desestabilizar a frágil ordem que ele havia construído para não desmoronar completamente. A decisão de contratar Clara não nasceu de uma nova esperança, mas do puro esgotamento.
Os cuidadores anteriores não suportaram a atmosfera pesada da casa ou a total falta de reação de Léo e pediram demissão. Arthur precisava de alguém, qualquer pessoa, apenas para garantir que o menino não ficasse sozinho enquanto ele trabalhava. Ele mal olhou o currículo de Clara. A agência a recomendou e isso foi o suficiente. Para ele, era apenas uma contratação administrativa, uma peça a ser encaixada na complexa engrenagem de sua rotina. Ele não esperava uma solução milagrosa, nem uma conexão especial. Clara era, em sua mente, apenas mais uma funcionária. Alguém para cumprir uma função prática em uma casa onde a esperança já havia sido demitida há muito tempo. Mas, aquele momento no corredor, ao ver o rosto de Léo se iluminar com a sombra de um sorriso, fez o mundo de Arthur virar de cabeça para baixo. Em menos de 10 minutos, aquela mulher simples havia conseguido mais do que todos os especialistas caros juntos. A imagem contrastava brutalmente com o ano inteiro de tratamentos estéreis e esforços fracassados. Foi uma revelação chocante. Ele percebeu que havia tentado consertar seu filho como se Léo fosse um projeto quebrado, aplicando recursos, lógica e a melhor mão de obra disponível. Naquele instante, Arthur entendeu que o problema nunca foi a falta de técnica, mas a falta de calor humano. Léo não precisava de um terapeuta para analisá-lo. Ele precisava de um amigo que se sentasse no chão para brincar com ele. 2 dias. Depois, uma mulher elegante estacionou seu carro importado em frente à mansão. Era a doutora Helena, a psicóloga infantil que tratava de Léo há 8 meses. Com sua pasta de couro e um ar de autoridade tranquila, ela representava a abordagem clínica e metódica que Arthur havia depositado toda a sua fé. Ela cumprimentou-o com um aceno de cabeça profissional, oferecendo um sorriso contido que era mais protocolar do que caloroso. Para Helena, Léo era um de seus casos mais desafiadores. Um quebra-cabeça complexo que ela estava determinada a solucionar. Sua confiança em seus próprios métodos era absoluta e ela via o progresso do menino como um processo lento e científico, do qual ela era a única arquiteta e engenheira. Durante a sessão, Helena notou uma leve melhora na interação de Léo. Ele parecia um pouco mais presente, menos submerso em seu mundo particular. Ao final, ela se dirigiu a Arthur com um ar de satisfação. Ele está começando a responder melhor. Nossas sessões estão finalmente rompendo as primeiras barreiras, ela afirmou, ajeitando os óculos. Para ela, qualquer avanço era um crédito direto ao seu trabalho árduo e à sua paciência estratégica. Ela se via como a salvadora, a única profissional capaz de guiar o menino para fora da escuridão. Essa pequena melhora era a prova que ela precisava de que sua abordagem, embora lenta, era a única correta, reforçando sua posição de especialista indispensável na vida daquela família. Movido por uma sinceridade quase ingênua, Arthur compartilhou a novidade que o animava. Acho que a nova cuidadora também tem ajudado. O nome dela é Clara. Ao ouvir isso, o sorriso de Helena vacilou por uma fração de segundo. Seus olhos, antes relaxados, ganharam um foco mais aguçado e analítico. Uma nova cuidadora? Ela repetiu, o tom de voz cuidadosamente neutro, mas incapaz de esconder uma nota de alerta. E qual é a formação dela? Tem experiência com casos como o de Léo? As perguntas soaram como uma avaliação de risco. Uma investigação súbita sobre uma variável que ela não havia previsto e, principalmente, que não podia controlar. A presença de outra pessoa influenciando seu paciente era uma complicação indesejada. Sem esperar por uma resposta completa, Helena adotou sua postura de especialista. Arthur, preciso ser muito clara. Ela começou, a voz firme. Crianças que passaram por um trauma severo necessitam de um ambiente extremamente estável e controlado.
A interferência de pessoas sem o preparo adequado, por mais bem intencionadas que sejam, pode ser desastrosa. Suas palavras eram como pedras, cada uma escolhida para construir um muro de dúvida na mente de Arthur. Podemos regredir meses em poucos dias. Todo o nosso trabalho pode ser perdido. Era um aviso velado, uma manobra para desqualificar qualquer progresso que não viesse diretamente dela e para reafirmar sua autoridade como a única guardiã do bem-estar de Léo. Naquele exato momento, como se o destino quisesse provar um ponto, a porta da sala de terapia se abriu. Léo saiu e, ao ver Clara esperando no corredor, seu rosto se transformou. A máscara de apatia que ele usava constantemente simplesmente derreteu, dando lugar a um sorriso genuíno e radiante. Ele não disse uma palavra, mas correu em direção a ela, um movimento rápido e cheio de propósito. O menino segurou a mão de Clara e começou a puxá-la em direção à cozinha, apontando para a janela, ansioso para mostrar algo a ela. A cena inteira, vibrante de afeto e espontaneidade, foi uma demonstração inegável da conexão profunda que os dois haviam formado em um tempo surpreendentemente curto. Arthur olhou para a cena, com os olhos brilhando de emoção. Ele se virou para Helena, a felicidade transbordando em sua voz. Você viu aquilo? Ele nunca age assim com ninguém. Ele sorriu, ele disse, como se apresentasse a prova de um milagre. Ele esperava que a doutora compartilhasse de sua alegria, que visse aquilo como o grande avanço que era. Mas a expressão no rosto de Helena era outra. Ela mantinha um sorriso forçado nos lábios, mas seus olhos eram coldos, calculistas. Ela não via um menino feliz, via sua autoridade sendo minada, seu paciente criando um laço com uma pessoa que ela considerava inadequada e, pior de tudo, via o sucesso de uma amadora onde ela, a especialista, ainda lutava por resultados. Isso é exatamente o que eu estava mencionando, disse Helena, sua voz recuperando a calma profissional, mas com um tom mais grave. Ela habilmente torceu a realidade para que se encaixasse em sua narrativa. Isso não é necessariamente um bom sinal, Arthur. O que você está vendo é um sintoma de apego inseguro. Ele está projetando sua carência em uma figura nova e despreparada, o que pode criar uma dependência emocional muito perigosa. Ela usou sua terminologia técnica como uma arma, transformando um momento de pura alegria em um quadro clínico preocupante. Conseguiu, com poucas frases, apagar o sorriso do rosto de Arthur e substituí-lo por uma nova camada de ansiedade, reafirmando que apenas ela entendia a complexidade da situação. Helena se despediu com mais algumas recomendações, deixando Arthur confuso e preocupado. Enquanto caminhava para seu carro, sua fachada de profissionalismo se desfez, revelando uma expressão de pura irritação. Uma simples cuidadora não iria atrapalhar seus planos. O tratamento de Léo era apenas uma parte de seu projeto. Ela havia investido meses construindo uma relação de confiança com Arthur, posicionando-se como uma figura central e indispensável em sua vida. A chegada de Clara era uma ameaça direta a essa posição. A batalha pelo bem-estar de Léo acabava de se tornar, na mente de Helena, uma disputa de poder. E ela não tinha a menor intenção de perder para alguém que considerava tão insignificante. Clara não seguia manuais de psicologia, nem aplicava técnicas complexas. Sua abordagem era muito mais simples e vinha de um lugar de pura intuição. Para ela, Léo não era um caso clínico a ser decifrado, mas uma criança triste que precisava de um espaço seguro para sentir. Ela não tentava forçar a fala ou impor atividades. Em vez disso, ela se concentrava em criar pequenos momentos de normalidade e carinho. Seu método era a paciência. Ela sabia esperar. Entendia que a confiança de uma criança ferida não se exige, se conquista. Todos os dias, ela simplesmente estava ali, presente e calma, oferecendo sua companhia sem pedir nada em troca, acreditando que a cura aconteceria no tempo de Léo, não no tempo dos adultos.
Como as palavras não faziam parte do mundo de Léo, Clara encontrou outra forma de se comunicar: o desenho. Ela espalhou folhas de papel e lápis de cor pelo chão e começou a desenhar coisas simples, sem nunca pressioná-lo a participar. No primeiro dia, desenhou um sol sorrindo. No dia seguinte, encontrou ao lado do seu sol um pequeno desenho de uma nuvem cinzenta, feito por ele. Foi o início de um diálogo silencioso. Ela desenhava pássaros em um ninho. Ele respondia com um pássaro solitário em um galho distante. Através de traços e cores, Léo começou a externalizar a paisagem de sua alma, mostrando a ela sua solidão, seus medos e, aos poucos, suas pequenas esperanças. E Clara ouvia cada imagem com o coração. Numa tarde, enquanto desenhavam lado a lado no jardim, Léo apontou para uma joaninha que pousou em uma folha. Ele se inclinou para perto de Clara e, num som quase inaudível, um sopro de voz, ele sussurrou: "Olha." O coração de Clara disparou, mas ela conteve a emoção. Para não assustá-lo, apenas sorriu e respondeu no mesmo tom baixo: "Eu vi. Que linda." A partir daquele dia, os sussurros se tornaram seus segredos. Palavras curtas como azul, flor ou o nome do seu leão de feltro, Juba, eram ditas apenas quando estavam sozinhos. Eram sons frágeis, mas para Clara soavam como a mais poderosa das orquestras. A voz de Léo não estava perdida, estava apenas adormecida, esperando um motivo seguro para despertar. Sem que eles percebessem, Arthur se tornou um observador constante desses momentos. Da janela de seu escritório ou da fresta da porta, ele assistia àquela interação mágica. Via o brilho nos olhos de seu filho, o relaxamento em seus ombros e ouvia os raros sussurros que eram como música para seus ouvidos. A gratidão que sentia por Clara era avassaladora, mas ele percebeu que estava se transformando em algo mais. Ele se via cativado pela paciência dela, pela forma como ela celebrava cada pequena vitória de Léo, pela luz que ela trazia para os cantos escuros daquela casa. Ele não via mais apenas a cuidadora de seu filho. Via uma mulher cuja bondade estava curando não apenas Léo, mas também a ele. Certo dia, ao entrar na cozinha, encontrou Clara cantarolando uma canção de ninar enquanto limpava a bancada. Ela se virou e, ao vê-lo, abriu um sorriso espontâneo e luminoso. Não foi um gesto de educação para o patrão, foi um sorriso genuíno que aqueceu o ambiente instantaneamente. Naquele momento, pela primeira vez em mais de um ano, Arthur sentiu uma sensação de lar. A presença dela, tão simples e serena, preenchia o vazio da casa de uma forma que ele não achava ser mais possível. Ele percebeu que a sua chegada não havia trazido apenas progressos para Léo, mas também um alívio para sua própria alma cansada. Estava se apegando àquela sensação de paz que ela emanava sem esforço. Clara, por sua vez, vivia em um mundo à parte das complexidades que a cercavam. Totalmente dedicada a Léo, ela não percebia os olhares mais demorados de Arthur ou a hostilidade velada da doutora Helena em suas visitas. Sua única preocupação era o bem-estar do menino. Ela media o sucesso de seus dias pelo número de desenhos coloridos na geladeira ou pela nova palavra sussurrada em seu ouvido. Tratava Arthur com um respeito profissional e cordial, mantendo uma distância natural entre empregada e patrão. Estava tão imersa em sua missão de ajudar Léo que não tinha tempo ou energia para decifrar os dramas silenciosos dos adultos ao seu redor, ou que a protegia sem que soubesse da tempestade que se formava. Com o passar das semanas, a casa passou a ter duas atmosferas distintas. Os momentos de Léo com Clara eram leves, criativos e repletos de descobertas silenciosas e pequenas alegrias. Em contraste, as sessões com Helena eram tensas, estruturadas e deixavam o menino visivelmente esgotado e apático. Arthur se via no meio de um cabo de guerra invisível. De um lado, Helena, com seus diplomas, sua lógica e seus alertas sobre os perigos da
improvisação. Do outro, Clara, com seus resultados visíveis, sua abordagem humana e um caminho para a cura que, embora heterodoxo, parecia o único que realmente funcionava. A escolha deveria ser óbvia, mas envolvia desafiar a razão, as convenções sociais e a opinião de uma especialista que ele mesmo contratara. O conflito interno de Arthur crescia a cada dia. Tudo o que ele via com os próprios olhos lhe dizia para confiar em Clara, para acreditar no milagre que se desdobrava diante dele. Seu filho estava voltando pouco a pouco, e isso era inegável. No entanto, as palavras de Helena ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida e medo. E para complicar tudo, ele não podia mais negar os sentimentos que nutria pela cuidadora, uma afeição que o assustava. Reconhecer esse sentimento significaria admitir uma vulnerabilidade que ele tentara suprimir por muito tempo. Ele estava dividido entre o que a lógica ditava e o que seu coração sentia, uma batalha silenciosa que definiria o futuro de sua família. Em uma tarde tranquila, enquanto Léo dormia seu sono da tarde, Clara aproveitava um raro momento de paz na cozinha. O silêncio foi quebrado pelo toque estridente de seu celular. Ao ver o nome do hospital no identificador de chamadas, seu rosto sereno se contraiu instantaneamente em uma máscara de pânico. Sua postura relaxada deu lugar a uma tensão visível enquanto ela atendia. A conversa foi curta, com Clara proferindo apenas frases fragmentadas e cheias de angústia. Como assim piorou? Mas o médico não disse cirurgia urgente? Sua voz, normalmente um bálsamo de calma para Léo, agora tremia, carregada de um medo palpável. Aquele telefonema era um mensageiro de más notícias, uma tempestade que se formava em seu horizonte pessoal, ameaçando destruir a frágil estabilidade que ela tanto prezava. Assim que desligou, suas mãos tremiam de tal forma que ela mal conseguia segurar o aparelho. Desnorteada, pegou um guardanapo de papel e uma caneta, começando a anotar números de forma quase automática. Era o valor da cirurgia de emergência de sua mãe, uma quantia que, para ela, parecia astronômica. Ao lado, ela escreveu o saldo de sua conta bancária, o resultado de anos de trabalho duro e economia. A diferença entre os dois valores era um abismo, uma dívida impossível de ser paga. A realidade a atingiu com a força de um soco. A mulher que passava os dias curando a dor de uma família rica se via completamente impotente para salvar a sua própria. Ela apoiou a cabeça na mesa, sentindo o peso do mundo desabar sobre seus ombros. Arthur entrou na cozinha e a encontrou naquele estado de desolação silenciosa. Ele viu o papel manchado por uma lágrima e a expressão de derrota em seu rosto. Com cuidado, ele perguntou o que havia acontecido. Com a voz embargada, Clara explicou a situação. Sua mãe, a diabetes, a operação de vida ou morte. Arthur ouviu em silêncio e, sem um pingo de hesitação, tomou uma decisão que mudaria tudo. Eu pago, ele disse. A voz firme. Não se preocupe com o dinheiro, considere o assunto resolvido. Para ele, era uma escolha simples e lógica. Ela estava salvando seu filho de uma forma que dinheiro nenhum poderia comprar. Quitar uma conta de hospital era o mínimo que ele podia fazer para retribuir o milagre que ela operava em sua casa todos os dias. A oferta, embora generosa, atingiu Clara de uma forma inesperada. Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos, e recusou imediatamente. Não, senhor Arthur, eu não posso aceitar. Agradeço do fundo do coração, mas não posso. Havia uma força inabalável em sua recusa, mesmo em seu momento de maior fragilidade. Para ela, aceitar uma quantia tão grande de seu patrão significaria cruzar uma linha invisível. Mudaria a dinâmica entre eles, transformando sua relação profissional em algo que a deixaria em uma posição de dívida e dependência. Era uma questão de dignidade.
Ela precisava manter sua independência, mesmo que isso significasse enfrentar aquela crise avassaladora por conta própria. Sua honra, naquele momento, valia mais do que o alívio financeiro. Arthur não aceitou a recusa. Ele se aproximou, sua expressão suavizando, e insistiu com uma sinceridade que a desarmou. Clara, você não entende. Você devolveu a voz ao meu filho. Você está trazendo a felicidade de volta para esta casa. Isso não tem preço. Ele não falava como um chefe, mas como um pai profundamente grato. Deixe-me fazer isso por você. Não como um favor, mas como um agradecimento. Por favor, me permita ajudar a salvar sua mãe, assim como você está salvando a minha família. Em seus olhos, Clara viu mais do que apenas gratidão. Havia uma admiração, um carinho e uma preocupação que transcendiam qualquer relação de trabalho. O ar entre eles ficou denso, carregado de emoções que ambos tentavam ignorar. Foi nesse exato instante de tensão que Léo apareceu na cozinha sonolento, coçando os olhos. Ele parou e observou os dois adultos, sentindo a atmosfera carregada no cômodo. Olhou para o rosto aflito de Clara e para a expressão intensa de seu pai. Então, com a lógica pura e desarmante de uma criança, ele fez a pergunta que estava flutuando, invisível, entre eles. Pai, você gosta da Clara? A pergunta simples e direta caiu no silêncio da cozinha como uma pedra em um lago, criando ondas de choque que atingiram os dois. Era a verdade nua e crua, verbalizada da forma mais inocente possível, expondo o sentimento que Arthur mal admitia para si mesmo. Arthur ficou paralisado, incapaz de formular uma resposta. Qualquer palavra que dissesse uma negação ou uma confirmação pareceria errada. Ele apenas olhou para Clara e, nesse olhar, ela encontrou a resposta que ele não conseguia dar. O constrangimento era quase insuportável. Léo, sem entender a complexidade do que havia perguntado, continuou com sua linha de raciocínio infantil. Se você gosta dela, ela vai ser minha nova mãe? Essa segunda pergunta, ainda mais direta, transformou a situação de embaraçosa e para aterrorizante. Ela colocava sobre a mesa um futuro que nenhum dos dois ousara contemplar, forçando-os a encarar as implicações de seus sentimentos. O problema do dinheiro, antes tão urgente, agora parecia pequeno diante daquela revelação. Finalmente, Arthur conseguiu falar, mas sua voz era fraca. Filho, a Clara é nossa amiga. Estávamos apenas conversando, ele disse. Uma desculpa que não convenceu ninguém. A conversa sobre a cirurgia foi esquecida, mas algo muito mais profundo havia sido plantado. A pergunta de Léo, feita sem malícia, agiu como um catalisador. Ela transformou o sentimento não dito em uma possibilidade real, uma ideia que agora existia no mundo. Para Arthur, era a porta para uma felicidade que ele não se achava no direito de buscar. Para Clara, era uma complicação que ameaçava seu emprego e a tranquilidade que ela tanto se esforçava para manter. A dinâmica da casa havia mudado para sempre. A semente da virada estava plantada. A pureza de uma criança pode revelar as verdades que os adultos têm medo de admitir. Você já presenciou um momento assim, em que uma pergunta inocente mudou tudo? Se inscreva no canal para ver como Arthur e Clara vão lidar com essa revelação e compartilhe sua história nos comentários. Queremos saber como foi. Sentindo que estava perdendo o controle da situação, Helena decidiu que era hora de agir de forma mais agressiva. Naquela noite, a imagem da pequena família feliz no chão da sala não a deixava dormir. Ela se levantou e, com uma frieza calculada, começou a fazer uma série de ligações estratégicas. O primeiro a receber sua chamada foi o irmão de Arthur, depois um de seus sócios mais antigos e, por fim, uma amiga influente da família. Para cada um deles, ela usou o mesmo tom de voz, o de uma profissional profundamente preocupada.
Ela falou sobre a vulnerabilidade de Arthur, sugeriu que ele estava sendo manipulado por uma funcionária e expressou seu temor pelo impacto que isso teria em Léo. Ela não fez acusações diretas, mas plantou sementes de desconfiança, usando sua credibilidade como médica para envenenar o círculo de confiança de Arthur contra Clara. No dia seguinte, a ofensiva de Helena começou a surtir efeito. O telefone de Arthur não parou de tocar. Eram as mesmas pessoas com quem Helena havia falado, todas expressando uma súbita e estranha preocupação com sua vida pessoal. As conversas eram repletas de frases como "Cuidado, meu amigo" e "Você precisa pensar na sua reputação" e principalmente no bem-estar de Léo. Arthur desligou a última chamada sentindo-se confuso e acuado. Como todos poderiam ter chegado à mesma conclusão ao mesmo tempo, a pressão externa era sufocante. De repente, seu refúgio, sua própria casa, estava sob o julgamento de todos que ele conhecia. As dúvidas que Helena plantou em sua mente agora eram reforçadas por seus amigos e familiares, fazendo-o questionar a sua própria percepção da realidade. Procurando um respiro de toda aquela tensão, Arthur foi para a sala de brinquedos e encontrou Clara e Léo sentados no chão, moldando figuras com massinha colorida. Pela primeira vez, ele se juntou a eles, sentando-se no tapete. Naquele ambiente seguro, Léo falou sobre a mãe pela primeira vez sem tristeza, perguntando por um antigo brinquedo. Depois, olhou para Clara com seus olhos inocentes e perguntou: "Onde a mamãe está agora?" Arthur sentiu um nó na garganta, incapaz de responder. Com uma doçura infinita, Clara explicou que a mãe dele havia se tornado a estrela mais brilhante do céu e que olhava por ele todas as noites. A explicação tocou Arthur tão profundamente que ele sentiu os olhos marejarem. Naquele instante, os três formavam uma imagem de perfeita harmonia familiar. A cena foi abruptamente interrompida por uma voz cortante vinda da porta. "Arthur, preciso de uma palavra com você." Helena havia chegado para sua sessão e testemunhado o momento de intimidade. Sua expressão era uma máscara de gelo. Após Clara sair com Léo, Helena fechou a porta, deixando claro que a conversa seria séria. "O que eu acabei de ver aqui?" ela perguntou, o tom profissional substituído por uma raiva mal contida. "Você, sentado no chão com essa mulher, agindo como uma família feliz. Você tem noção do quão prejudicial e confuso isso é para o seu filho? Você está sendo manipulado debaixo do seu próprio teto e não consegue enxergar." A acusação era brutal, transformando um momento de cura em uma prova de sua suposta irresponsabilidade. Depois que Helena se foi, deixando para trás um rastro de veneno e dúvida, Arthur chamou Clara de volta à sala. Ele estava pálido, atormentado. Contou a ela sobre as ligações, sobre as acusações, sobre a pressão que estava sofrendo. "Eles acham que você é um perigo para o Léo. Acham que eu não estou pensando direito." Ele desabafou, a angústia evidente em sua voz. Vendo o conflito em seus olhos, Clara fez a única pergunta que importava: "E o que você acha?" A pergunta simples cortou toda a confusão. Arthur olhou para ela, para a mulher que havia trazido seu filho de volta e que agora estava sendo atacada por causa dele. Em um impulso que veio do coração, ele eliminou a distância entre eles e a beijou. Não foi um beijo de paixão, mas de certeza. A resposta silenciosa e definitiva para a pergunta dela. O beijo foi um momento de pura e vulnerável verdade, uma promessa silenciosa de que ele não iria abandoná-la. Contudo, eles não estavam sozinhos. No alto da escada, escondida na penumbra do corredor, Helena não havia ido embora. Ela havia esperado, intuindo que algo aconteceria. Com um sorriso vitorioso e vingativo nos lábios, ela levantou o celular. A tela iluminou seu rosto enquanto ela enquadrava a cena perfeitamente. O som do clique da câmera foi imperceptível para o casal.
Ela havia conseguido exatamente o que precisava. Não era mais a sua palavra contra a deles. Agora, ela tinha a prova visual, a arma definitiva que usaria para destruir a reputação de Clara e provar a Arthur, de uma vez por todas, que ela sempre estivera certa. Helena sabia que a fotografia do beijo era uma arma poderosa, mas usá-la imediatamente seria um erro tático, entregando sua posição. Em vez disso, ela optou por uma tortura psicológica mais lenta e eficaz. Na manhã seguinte, ligou para Arthur, adotando um tom de voz suave e compreensivo. Perguntou como ele estava se sentindo após a conversa difícil do dia anterior. Falou sobre como o luto e a solidão podem confundir as emoções, levando a decisões impulsivas e a apegos inadequados. Sem nunca mencionar o beijo, ela o fez sentir como se seu gesto tivesse sido um sintoma de fraqueza, uma prova de sua instabilidade emocional. Ela o estava manipulando para que ele mesmo se convencesse de que seus sentimentos por Clara eram um erro. Poucos dias depois, a humilhação pública foi orquestrada. Durante um evento de caridade no clube de campo, Clara fazia um trabalho extra como garçonete para ajudar nas despesas médicas de sua mãe. Helena, circulando entre as mesas com uma taça de champanhe na mão, parou junto a um grupo de mulheres influentes e começou a falar, em voz alta o suficiente para ser ouvida, sobre como era triste ver homens vulneráveis sendo presas de funcionárias oportunistas. Os olhares de soslaio e os sussurros mal disfarçados logo se voltaram para Clara, que passava servindo canapés. A vergonha a atingiu em cheio, pintando seu rosto de um vermelho vivo. Ela era o alvo de uma execução social fria e calculada. Incapaz de suportar a calúnia silenciosa, Clara caminhou até o grupo e, com a voz trêmula, perguntou a Helena se ela estava falando sobre ela. Helena respondeu com um sorriso cínico, fingindo surpresa e ofensa. Naquele exato instante, Arthur se aproximou, atraído pela tensão no ar. Clara olhou para ele, seus olhos implorando por uma defesa, por um único gesto que validasse sua honra na frente de todos. Mas Arthur, paralisado pela pressão social e pelo medo do escândalo, apenas gaguejou um pedido de desculpas pela confusão. Seu silêncio foi uma traição. Humilhada e sentindo-se completamente sozinha, Clara se retirou, enquanto Helena saboreava sua vitória, tendo provado a todos que Clara era, de fato, inadequada para aquele mundo. Clara chegou em casa devastada, sentindo que havia perdido tudo. Sua vizinha, Dona Sônia, uma senhora de olhos sábios, a viu chorando na varanda e a chamou para dentro. Após ouvir todo o relato, Sônia balançou a cabeça. Essa mulher não tem raiva de você, minha filha. Ela tem inveja, disse com firmeza. Inveja porque você conseguiu o que ela queria, o amor daquele menino e a atenção do pai dele. Gente assim é perigosa e não joga limpo. As palavras de Sônia foram como um farol na escuridão. Se você vai brigar, não pode ser no terreno dela. Você precisa lutar com a única arma que ela não espera que você tenha. A verdade. Vá descobrir quem ela é de verdade. Aquelas palavras acenderam uma chama de determinação em Clara. No dia seguinte, ela foi a uma lan house e começou a pesquisar sobre a doutora Helena. Encontrou publicações, entrevistas, seu currículo impecável. Parecia um beco sem saída, até que ela teve a ideia de adicionar a palavra denúncia à busca. Foi então que apareceu uma pequena nota em um jornal antigo sobre um pai que havia perdido a guarda de seu filho após um laudo psicológico assinado por Helena. A matéria era vaga, mas continha um nome: Ricardo Antunes. Era uma pista, a primeira rachadura na fachada perfeita da doutora. Clara anotou o nome, sentindo que talvez não estivesse mais lutando uma batalha solitária. Com o coração aos pulos, Clara conseguiu encontrar o contato de Ricardo e ligou para ele. Assim que mencionou o nome de Helena, um silêncio pesado tomou conta da linha. Aquela mulher
Ele disse finalmente, a voz carregada de uma dor antiga. Ela destruiu minha família. Clara explicou rapidamente sua situação, a semelhança entre as histórias criando um laço imediato entre eles. Ricardo concordou em encontrá-la no mesmo dia. Ao desligar, Clara sentiu uma onda de força. Ela não era a primeira vítima. Existia um padrão, uma trilha de vidas afetadas pela mesma crueldade manipuladora. Helena não era apenas uma rival, era uma predadora. E agora Clara tinha a chance de encontrar outras presas que sobreviveram. Eles se encontraram em um café. Ricardo era um homem cuja tristeza parecia ter se instalado permanentemente em seu rosto. Ele contou como Helena, enquanto tratava seu filho, se aproximou de sua ex-esposa, envenenando a relação dos dois com sugestões de que ele era um pai inadequado e instável. Ela me pintou como o vilão. Convenceu minha esposa de que eu era o problema. O objetivo dela nunca foi apenas tratar meu filho, mas me tirar do caminho. A história era um espelho da sua própria situação, um roteiro macabro que Helena parecia repetir com uma precisão assustadora. Cada palavra de Ricardo era uma confirmação de que a intuição de Clara estava certa desde o início. O pior é que ela conseguiu. Continuou Ricardo com amargura. Depois que me separei, ela e minha ex-mulher tiveram um caso. Não durou muito, mas foi o suficiente. Ele então mostrou a Clara em seu celular as provas que guardara por anos. Mensagens de texto comprometedoras de Helena, repletas de manipulação e comentários depreciativos sobre ele. Eram a evidência concreta do seu método. Você pode me enviar cópias de tudo isso? Pediu Clara, a voz firme. Ela agora não tinha apenas uma suspeita, mas uma prova documental do caráter de Helena. Com aquelas mensagens, a batalha deixava de ser a palavra dela contra a da famosa doutora. Cheia de uma nova e feroz esperança, Clara voltou para a mansão, pronta para mostrar a Arthur a verdade. Mas, ao entrar na cozinha, seu mundo desabou. Sobre a mesa, um envelope branco continha uma carta de demissão. Com uma linguagem fria e corporativa, Arthur a dispensava de suas funções, citando a necessidade de um ambiente profissional mais adequado para a recuperação de Léo. A ironia era cruel. No exato momento em que ela encontrava as armas para lutar pela família dele, ele já havia se rendido, cedendo a todas as pressões e mentiras. Aquele papel era o atestado de sua derrota, de sua falta de fé nela e em seus próprios sentimentos. Nesse instante, Léo desceu as escadas correndo. "Clara, você voltou! O papai falou que você não ia mais trabalhar aqui", disse o menino, a confusão em sua voz. Ele se agarrou às pernas dela, o pânico começando a tomar conta de seus olhos. "Não vá embora, por favor, você prometeu." Arthur surgiu no topo da escada, o rosto uma máscara de sofrimento e culpa. Com a voz mais dura que Clara já o ouvira usar, ele ordenou que Léo fosse para o quarto. O menino obedeceu, chorando. O silêncio que se instalou entre os dois adultos era ensurdecedor, preenchido pela dor da criança e pela vergonha do homem que a causara. "Eu acreditei que você era diferente", disse Clara, e sua voz não tinha mágoa, apenas uma decepção profunda. Ela o encarou diretamente, forçando-o a ver a consequência de sua fraqueza. "Eu pensei que você lutaria, mas você é um covarde. É mais fácil se livrar de mim do que enfrentar a Helena e o julgamento dos seus amigos." Ela tirou da bolsa uma carta que já havia escrito e a colocou sobre a dele. "Não se preocupe, eu me demito." Ela se virou para sair, mas parou na porta. "Só um conselho. Não deixe que o seu medo destrua o progresso do seu filho." Ela saiu de cabeça erguida, deixando para trás um homem que, para proteger seu mundo, acabara de destruir o próprio coração. Nos dias que se seguiram à partida de Clara, a mansão voltou a ser um mausoléu. O silêncio que retornou era ainda mais pesado e doloroso do que antes, pois agora era temperado pela ausência e pelo arrependimento.
Léo regrediu de forma devastadora. Ele não apenas parou de sussurrar, como abandonou completamente seus lápis de cor e sua massinha. Passava os dias sentado em um canto, apático, recusando-se a comer e com seu olhar perdido no vazio. Helena continuava suas visitas e, com uma frieza assustadora, diagnosticava aquilo como uma fase necessária. Mas Arthur, vendo a luz se apagar nos olhos do filho dia após dia, sabia que aquilo não era tratamento, era tortura. A casa era um espelho de seu erro e cada cômodo silencioso gritava o nome de Clara. O ponto de ruptura aconteceu uma semana depois. Arthur encontrou Léo abraçado ao pequeno leão de feltro, o único vestígio da passagem de Clara, com lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. A imagem despedaçou o que restava do orgulho e do medo de Arthur. Ele entendeu, com uma clareza brutal, que a solução não estava em novos especialistas, mas em corrigir seu erro. Movido por um desespero que superou todas as suas inseguranças, ele saiu para procurá-la. Após algumas ligações, encontrou o endereço de seu novo trabalho. Clara estava em um prédio comercial de uniforme, limpando o chão de um corredor impessoal. A mulher que havia operado um milagre em sua casa estava ali, de joelhos, completamente invisível para o mundo. Ele a chamou pelo nome, a voz embargada. Clara se virou, a surpresa em seu rosto rapidamente dando lugar a uma expressão fria e distante. Eu cometi um erro, disse Arthur, as palavras saindo com dificuldade. Fui um covarde. Tive medo do que as pessoas iriam pensar. Medo de enfrentar a Helena e por causa do meu medo estou perdendo meu filho outra vez. Ele se aproximou, expondo toda a sua vulnerabilidade. Mas a verdade é que não voltei apenas por ele. Eu voltei por mim, porque eu amo você, Clara. A confissão, feita naquele corredor frio, sob a luz fluorescente, era a verdade mais honesta que ele já havia dito, desprovida de sua riqueza e de seu status. Clara o escutou, seu coração dividido entre a mágoa da traição e a sinceridade que via em seus olhos. Suas palavras são bonitas, Arthur, mas não bastam, ela respondeu com uma nova e surpreendente firmeza. Se você me quer de volta, terá que lutar de verdade, não apenas por nós, mas contra ela. Foi quando Clara revelou tudo o que havia descoberto. O caso de Ricardo Antunes, o padrão de manipulação, as mensagens de texto que provavam a má-fé de Helena. Ela não vai parar, precisamos expô-la, disse ela, propondo uma armadilha. A condição para seu retorno não era apenas uma declaração de amor, mas um ato de coragem. Ele teria que se aliar a ela para fazer justiça. Naquela mesma noite, a armadilha foi montada. Arthur ligou para Helena, pedindo que ela fosse até sua casa com urgência. Ele a recebeu fingindo estar atormentado, dizendo que sentia a falta de Clara e pensava em recontratá-la. A reação de Helena foi imediata. Ela o repreendeu, dizendo que ele estava sendo fraco e que merecia alguém do seu nível. Arthur a encurralou. Alguém como você? Visivelmente nervosa, Helena negou, mas ele deu o golpe final. Você a odeia tanto assim porque me quer para você, não é? Assim como fez com a esposa de Ricardo Antunes. O nome dele caiu como uma bomba na sala, e o rosto de Helena se transformou em uma máscara de pânico e fúria. Como ousa falar esse nome para mim? Ela gritou, perdendo todo o controle. Ele era um péssimo pai, assim como você está sendo agora ao se deixar levar por uma... Ela não terminou a frase. E eu gravei cada palavra sua, disse Clara, saindo de seu esconderijo atrás da cortina, com o celular em mãos. Nesse exato instante, Léo desceu as escadas correndo, e ao ver Clara, um grito de pura alegria escapou de sua garganta. Clara, você voltou! Ele correu e se jogou nos braços dela. A imagem do menino, radiante, abraçado à mulher que Helena tentou destruir na frente do homem que ela tentou seduzir, foi a sentença final da psicóloga.
Ela havia perdido em todas as frentes. Vocês me pagam por isso, sibilou Helena, mas a ameaça soava vazia. Não, Helena, é você quem vai pagar, respondeu Arthur, com uma calma que ele não sentia há anos. Esta gravação, junto com as provas do Ricardo, será enviada ao Conselho de Psicologia amanhã de manhã. Derrotada, humilhada e exposta, Helena pegou sua bolsa e saiu daquela casa para nunca mais voltar. No centro da sala, Arthur, Clara e Léo se abraçaram. A batalha havia terminado. Naquele abraço, eles não eram mais o patrão, a empregada e a criança doente. Eram uma família, forjada não no luxo ou na conveniência, mas na dor, no arrependimento e na coragem de lutar pela verdade, provando que o verdadeiro amor não teme o julgamento, apenas a ausência. Uma história poderosa sobre coragem, manipulação e o amor que cura todas as feridas. O que você achou do desfecho? A justiça foi feita? Deixe sua opinião nos comentários, curta se você se emocionou e não se esqueça de se inscrever para receber nossas novas histórias todos os dias. A próxima pode ser a sua.